Amém. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Repetindo, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar mais uma vez e em seguida a gente pode ler alguns versos mais. Senhor, nós queremos te agradecer por podermos partir o pão, lembrar do Senhor, daquilo que o Senhor fez, lembrar daquilo que o Senhor realizou ali na cruz. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu trabalho, pela Tua obra e por nos ter incluído nela. Muito obrigado. Queremos nos colocar agora neste tempo e pedir que o Senhor nos ajude, como diz a Sua palavra, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Ajuda-nos nesta manhã, colocamos-nos nas Tuas mãos e que Teu próprio Espírito possa nos conduzir aqui, de maneira que a Sua palavra, somente ela, seja falada. O Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da Tua própria pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, a princípio não estava na minha programação esse compartilhar, mas o Senhor, ao chegar aqui, ter comunhão com os irmãos, me veio esse sentimento, e como o tempo estava aberto, estava livre, na dependência do Espírito Santo, a gente chega aqui para poder falar. Esse texto de Hebreus deve estar sempre diante de nós, porque nós podemos pensar que por estarmos na era da graça, nós podemos viver de qualquer maneira, nós podemos falar de qualquer maneira, nós podemos andar de qualquer maneira. E quando você vai ler a palavra, você vai ver que não é assim. É interessante que ele usa uma expressão aqui que você só encontra no Velho Testamento. Nosso Deus é fogo consumidor. Você pode até pensar, será que o apóstolo, nós não temos exatamente uma prova contundente de quem foi o escritor de Hebreus, mas uma coisa nós temos certeza, o Espírito Santo inspirou essas palavras e nós podemos afirmar isso. Será que o Espírito Santo se enganou em colocar aqui dizendo que o nosso Deus é fogo consumidor? Será que foi engano? Ele fala assim: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Mas antes ele diz, recebendo um reino, o quê? Inabalável. O reino que nós recebemos é inabalável. Amém? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. A graça, ela precisa ser retida. Ela não pode se tornar vã, como Paulo disse em algumas ocasiões. Ela precisa ser preservada. Deus nos deu esta graça, agora nós precisamos mantê-la. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo, da maneira agradável, com santo, de modo agradável, com reverência. Santo não é Santos de Maria do Carmo, não. É vocês, somos nós, santos, com reverência. Precisamos estar reverente na presença do nosso Deus. Então nós temos que tomar cuidado com a maneira que vivemos, nós temos que tomar cuidado com a maneira que falamos, nós temos que tomar cuidado
com a maneira que reagimos a certas atitudes. Reverência e santo temor, agradável com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Irmão, nós estamos vivendo num momento que está havendo em alguns crentes, não posso atribuir a todos, uma perda de sobriedade. Nós estamos vivendo num tempo que talvez alguns, novamente, não posso atribuir isso a todos, está havendo uma perda de sobriedade. Eu quero te lembrar, santo de Deus e santa, que nós pertencemos a um reino inabalável. Esse reino, ele permanecerá. Se Bolsonaro for eleito, já está se assustando porque eu falei Bolsonaro? Ele vai permanecer se Lula for eleito. Não importa. O reino que nós pertencemos não é deste mundo. O reino que nós pertencemos é o reino eterno. Então, se nós pertencemos ao reino eterno, Deus requer de nós atitudes compatíveis com o reino eterno. Ô Marcelo, você está dizendo que a gente não deve votar? Você está dizendo que eu não devo escolher nenhum? Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que nós pertencemos ao reino de Deus e que nós devemos ter uma atitude compatível com esse reino. Eu já quero começar com você lhe dizendo o seguinte: não fique por aí espalhando fake news, não. Viu, crente? O crente agora tem fake news de um lado e tem fake news de outro. Para você não dizer aqui que eu estou falando de A ou de B. Para você não dizer, ó, o irmão Marcelo foi lá na frente. Eu sei que vai ter gente que vai querer conversar comigo aqui depois que eu terminar aqui, mas eu vou falar porque eu estou falando a palavra de Deus. O crente não é para mentira, não, nem de um lado nem de outro. E eu vou ler uns versículos aqui na palavra que vai dizer e vai claramente, contrariamente à atitude de alguns de nós. Ô Marcelo, você não poderia chamar os irmãos individualmente? Sim, alguns a gente já chama, mas eu senti que deveria falar hoje com todos. A igreja tem que ter cuidado para entender que ela não é nem bolsonarista, nem petista, nem de centro, nem de esquerda. A igreja é de Deus. Coloque isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, viu? A igreja não é nem de direita, nem de esquerda. A igreja é de Jesus Cristo. Você sabe quem morreu na cruz pela igreja? Foi um homem chamado Jesus Cristo. No dia que você vê, que o Senhor nos guarde desse pecado, no dia que você vê a gente abrir esse púlpito aqui para o candidato X, L ou Y falar, significa que a apostasia já entrou no nosso meio. Que o Senhor nos guarde disso, irmão. Tenha cuidado. Que o Senhor guarde o seu coração, guarde a nossa atitude, para que tenhamos uma atitude santa diante dessas coisas. Agora eu queria avançar um pouco mais, porque às vezes estamos referindo à autoridade, e aqui, quando a Bíblia fala de autoridade, ela não está dizendo se a autoridade é boa, se a autoridade é ruim, se ele fez benefícios para o povo. Não, ela manda. Você já viu, crente, alguma vez a Bíblia mandando difamar a autoridade? Pode falar alto. Já viu? Alguém tem algum versículo aí que mostre que o crente pode difamar a autoridade? Me mostra, eu desafio. Você propagar mentira, seja de um lado ou de outro. Novamente eu digo, aqui a gente não é por A nem por B, é por Jesus Cristo. Amém? Então, amado irmão, por favor, tome cuidado com o que você divulga. Tome cuidado. Independente de quem esteja no poder,
se é o governo de esquerda ou se é um governo de direita ou de centro, seja lá o que for. A igreja deve ter uma posição. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Ela está ali com Deus, ó. Deus está nas tuas mãos. Vamos ler um pouco mais a palavra. Meu sermão está aqui nessa agendinha. Judas capítulo 1, versículo 9. Esse versículo tem uma atitude, uma palavra aí que deve ser de uma palavra que nós devemos usar, né, para na nossa caminhada. Judas capítulo 1, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, aqui está falando de quem? Arcanjo tem autoridade? Alguém tem dúvida? É um arcanjo. O arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a proferir juízo do quê? Infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor. Você está percebendo onde é que ele entendeu aí o princípio da autoridade? O arcanjo, ele entendeu que ele não poderia ir de frente com o diabo, aqui está dizendo, e ele não ousou a proferir juízo infamatório. Eu quero dizer o seguinte: olha, tem muito crente que está se descobrindo. Ô irmão, como é que eu me descubro? Quando eu falo mal de autoridade. Novamente, independente de que posicionamento seja ela, está exercendo a função de autoridade, devemos orar por ele. Você deve orar para que o Senhor cuide dela e o Senhor faça colocar ela no lugar onde ela está, onde ela deve estar, se ela não está exercendo adequadamente. Nós não devemos espalhar. Eu quero falar aqui, se você sabe da autoridade, algum fato que seja verdadeiro. Ô irmão, e se eu souber algum fato que seja verdadeiro, que não é fake news? Você vai colocar seu joelho no chão e você vai orar para Jesus fazer com que as coisas mudem. Eu não devo espalhar esse fato com o fim de alcançar esse ou aquele método. Eu não devo espalhar. A atitude cristã, a atitude bíblica deve ser: Senhor, seja com esse homem ou esta mulher que está exercendo essa função e faça com que ele possa cumprir bem o papel que ele tem ali. Irmão, eu peguei um exemplo, talvez não dê para ler todo o texto. Você lembra de Nabucodonosor? Lembra? Nabucodonosor, na sua ideia, era de esquerda ou de direita? Se você for olhar no cronograma da história ali da estátua de Nabucodonosor, ele representa um império, e ela é de esquerda ou de direita? Me diga, não tenha medo não. Hã? Esquerda. Mas Deus deu um saculavanco em Nabucodonosor para ele se colocar no lugar. Deus deu um saculavanco nele, independente dele ser de esquerda ou de direita. Você lembra lá no capítulo 4, vá ler lá, crente. Vamos lá, vamos junto lá. Daniel capítulo 4. Desculpa, é capítulo 5. Eu não vou ler o texto todo para não perder tempo aqui, mas depois você pode pegar Daniel 5 e entender tudo direitinho. O que foi que aconteceu? O Nabucodonosor, ele teve um sonho, não é isso mesmo? E foi dito a ele que o reino dele, se ele não se consertasse, se ele não se corrigisse, ele ia tomar uma disciplina de Jeová para conhecer quem é que domina. Aí no versículo 32 é dito o seguinte: serás expulso
de entre os homens, e a tua morada será com 5:32. É 4, então. Eu me atrapalhei. Inclusive nas minhas notas aqui eu coloquei 5, mas é 4. Muito obrigado, vocês estão atentos. 4:32. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão como ervas, como bois, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem? Repita esse versículo comigo. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Amém? Quem é que tem domínio? São os homens? É a democracia que exerce esse regime que é meio banzo, né? Meio fraco, mas que é o que nós estamos atuando aqui no nosso país. Nós temos que respeitar isso. Quem tem domínio é o Altíssimo Santo. Compreenda isso. Então, por favor, cuidado nas suas postagens. Lembre aqui que quem manda não é esse candidato ou aquele. Vocês podem fazer muito mais de joelhos do que brigando um com o outro por Lula ou por Bolsonaro. Se vocês curvarem, e olhe que eu posto as minhas também, viu? Mas eu não tento evitar não postar fake news, postar fatos verdadeiros. Mas tem que saber que quem governa é Jesus. Ah, irmão, e se Bolsonaro não ganhar? Se Bolsonaro não ganhar, Jesus continua reinando. E se Lula ganhar? Jesus continua reinando. Seu coração, amado, tem que estar na mão de Deus. Se estiver na mão de Deus, você vai descansar. Agora, quando você não conhece que o Altíssimo domina, aí você fica preocupado. Observe que, novamente, eu não estou dizendo que você não tem que julgar. Deus nos deu senso de julgamento para entender quem é a pessoa que eu devo votar ou não. Eu não estou falando aqui em quem você deve votar. Estou dando. O pessoal da esquerda pode querer me pegar depois. Ou os bolsonaristas. Mas eu espero que aqui não tenha nenhum nem outro. É todo mundo gente boa aqui. Todo mundo santo de Jesus. Tem alguns que precisam de um puxão de orelha, mas Jesus dá puxão de orelha na gente para nos corrigir. Então você perceba aqui, ó, o Altíssimo é quem domina. Tá certo isso? Entendeu isso? Vamos lá. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, versículo 34. Versículo 33 diz que se cumpriu a palavra. No 34 diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir entendimento. Irmão, aqui o Nabucodonosor, observe, quando o homem acha que é ele que domina, você sabe o que aconteceu com o Nabucodonosor? E eu quero dizer uma coisa aqui para você. O que aconteceu com Nabucodonosor pode acontecer comigo e com você. Deus colocar para comer capim. Está na Bíblia? Estou inventando alguma coisa? O irmão disse que Deus vai colocar para eu comer capim. Se você ficar orgulhoso, Deus pode fazer isso com você. Pode fazer até pior, viu? Porque Nabucodonosor, Deus colocou ele para comer capim. O que quer dizer isso? Ele ficou como um animal. Era molhado com orvalho. Você imagina a cena de Nabucodonosor? Quem assistiu a novela da Record? Vamos para a novela da Record agora. Quem assistiu a novela da Record que passou lá no Nabucodonosor, você lembra? Porque você olhando, você não tem noção. Mas quando você olha Nabucodonosor de 4 comendo um capim, eu digo, rapaz, o negócio ficou difícil para Nabucodonosor. Era para ele entender que o Altíssimo é quem governa. O homem não é nada. Foi um imperador, um dos maiores imperadores que a terra já teve. Nabucodonosor é lembrado aí e não será esquecido, porque governou um período grande da história. Mas Deus botou esse homem para comer capim. Para quê? Para ele entender quem governa.
de Nabucodonosor, os governantes que aí estão são fichinha. Ele governou várias nações, inclusive Israel. Israel estava debaixo do cativeiro de Babilônia, correto? Não foi só uma nação, não. Brasil é ótimo, mas não foi só o Brasil. Mas Deus colocou ele para comer capim. Vá comer capim, rapaz, para você aprender quem governa, vá. E aí, depois que ele está lá comendo capim, ele refletiu, ele pensou: rapaz, eu era governante, eu estava na boa ali, o que aconteceu comigo? Oh, meu Deus! E eu acho até, irmão, que Nabucodonosor, depois disso, se converteu. Pelo que ele fala. Eu não posso fazer uma afirmação, ser dogmático a respeito disso. Mas o que ele fala depois, vamos lá. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir entendimento. E o que é que diz aqui? E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o quê? Sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aqui é o novo Nabucodonosor, amém? Todos os moradores da terra são por ele reputados como o quê? Nada. Agora ele é nada. Antes de ser levado a comer capim, ele era o grande Nabucodonosor, viu? E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Irmão, preste atenção aqui nessa palavra. Segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele opera com o exército do céu. Amém? Os anjos caídos não estão aí para fazer o que querem, não. Há um exército do céu que está sob o comando de Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus. E os moradores da terra, não há que ele possa deter a mão para lhe dizer que fazes. Então, olha, eu vou fazer campanha para fulano ou para Beltrano. Você pode até fazer, é um direito seu. Mas saiba, quem vai para lá é quem Deus quer. Não é quem eu, nem você quer, é quem Deus quer. E aí, quem cair naquela cadeira ali, a gente vai ter que estar fazendo o quê? Orar. Vá orar, santo. Vá orar, irmão. Vá orar, porque você orando, você pode muito mais fazer do que essa briga que você bota lá no status do WhatsApp, aquela. Você olha o status de alguns, está um negócio triste, viu, de ver, viu? E eu não estou dando direta não, viu? Eu estou dando direta. O status de alguns está uma coisa triste. Parece que nem é crente. Irmão, vamos vigiar, filho de Deus. Se lembre que antes de você ser X ou Y, você é crente. E como crente, você precisa preservar a bandeira do Evangelho. A minha bandeira se chama Jesus Cristo. E a sua? Eu gosto da bandeira do Brasil, ela é bonita. Mas essa é muito pequena. A nossa bandeira é eterna. Amém? Quando nós vamos na reunião de oração, eu não vejo esse povo brigando para orar. Você vê, Joy? Quando você chega aqui, é quinta não, é terça-feira, né? Você vê o povo aqui, eu quero orar, peraí, irmão, segura a minha vez de orar, rapaz. Não vejo essa briga na reunião de oração. Eu não vejo esse esforço para estar aqui orando. Obviamente eu não estou censurando se você está postulando acerca daquele ou daquele candidato. O que eu percebo é que esses militantes, e tem militante entre nós, pode militar, não é proibido não, mas venha militar na reunião de oração também. Ajoelhar, Jesus abençoa tal fulano, abençoa o outro Beltrano, e que seja o seu reino feito a sua vontade aqui, Senhor. Pelo que eu estou vendo, o Joy não está vendo essa briga aqui, está vendo? Para orar? Eu não vejo. Nós somos ávidos para falar, nós somos ávidos para fazer militância, mas não somos ávidos para servir o reino de Deus com a mesma velocidade, com a mesma energia, com a mesma força.
nós devemos examinar a quem estamos servindo. Quem é que nós estamos servindo? Não responda para mim não, responda para você mesmo. Nós somos servos do reino de Deus ou o quê? Ou servimos ao nosso próprio vento? Porque a gente pode servir ao nosso próprio vento. Nabucodonosor estava servindo a si mesmo, mas num dado momento ele viu que quem governa é o Senhor. Mas para isso ele precisou tomar uma rasteira de Jeová. E Jeová, com toda a reverência, eu acho que ele jogava uma capoeira, viu? Com toda a reverência, porque deu uma Nabucodonosor, ele caiu e pegou ele de jeito. E aí ele reconheceu que quem governa é o Senhor. A gente precisa entender isso. Nós precisamos olhar, perceber que o assunto é sério. Vamos lá. Atos capítulo 23. Atos capítulo 23. Aqui é um episódio em que Paulo ele está sendo interrogado, está sendo preso perante o Sinédrio. E eu vou ler para você entender apenas, mas o versículo que a gente quer é o versículo 5. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, 23:1. Disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então disse Paulo: Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás sentado para julgar, e segundo a lei e contra a lei o manda agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu. Vamos voltar aqui para a gente meditar um pouco nesse texto. O caso aqui é o seguinte: o sacerdócio já havia passado ou não? Me respondam. Havia? Aqui a igreja está vivendo uma espécie de transição, mas segundo o Novo Testamento o sacerdócio havia passado. Mas para os judeus o sacerdócio ainda havia sido mantido ali para algumas, né? Você tinha ali os fariseus, e aqui fala do Sinédrio. Então eles preservavam esse assunto do sacerdócio. E você vê que o sumo sacerdote Ananias manda dar uma bofetada em Paulo, não é isso? Mandou que desse uma porrada na boca dele. E Paulo responde. Irmão, alguns irmãos dizem que Paulo tinha um problema de visão. Alguns irmãos creem que Paulo não enxergava direito. E eu estava aqui hoje fazendo uma meditação na reunião. Eu estava falando para a Ana que se eu tiro o óculos eu já não vejo mais com definição. A gente vai passando, e eu estou olhando aqui a turma da minha idade, ninguém usava óculos aqui, e eu estou vendo que está todo mundo usando. É a turma jovem aí, tomara que não chegue para você. Eu resisti até os 40 e pouco, depois chegou a hora de usar. E Paulo não tinha esse recurso, ele não enxergava direito, possivelmente. Não podemos ser dogmáticos quanto a isso. E o sumo sacerdote mandou bater, deu uma porrada lá em Paulo, e o Paulo falou contra o sumo sacerdote. Ele se levantou naquele momento. Olha aqui como é o homem de Deus, olha a postura do homem de Deus, a pessoa que está na presença de Deus. O que eu estou querendo te dizer é: o sacerdócio havia passado, certo? Praticamente havia passado, e Paulo sabia disso, porque Paulo tem um entendimento muito claro da Escritura. Mas quando ele descobriu que ele falou de alguma maneira forte, ou ele insultou aquele sumo sacerdote, ele diz: meu Deus, eu não posso fazer isso. Percebe? Ele disse assim, ele repete lá, Êxodo, se você for examinar, você vai ver lá em Êxodo essa palavra: não falarás mal de uma autoridade do teu povo.
Estava no Velho Testamento o texto? Estava. Foi repetido no Novo? Então, é a autoridade, não importa se ele é um favorável a mim ou favorável a você. Eu não posso falar mal. É a Bíblia que está falando? Então tem muito crente pecando. Você concorda comigo? Irmão, você está falando isso para... Não, eu estou falando isso para quem tiver no poder, não importa. É autoridade. Aqui eu não estou dizendo se ele fez certo ou se ele fez errado. A Bíblia está dizendo que eu não devo falar mal. Vamos ler agora Timóteo, que diz o que nós devemos fazer. 1 Timóteo 2, versículo 1 a 4. Primeira Timóteo 2, do 1 a 4, vamos lá. Olha qual é a palavra dada à igreja. O que é que ela deve fazer? Antes de tudo, ou seja, esse versículo aqui, ele precisa ser lido na nossa reunião de oração. Não quer dizer que toda reunião você vai ler ele, mas nós temos que ter essa lembrança do que Paulo falou aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Em favor de quem? Mas só dos reis que são gente boa. É isso que o texto está falando? Só dos reis de direita. Só daqueles monarcas que são daqueles da linha direita, não é isso? Que tem uma pauta mais adequada à nossa crença. É isso que eu devo fazer? Não. Em favor dos reis, independente de que pauta seja, eu devo estar orando por eles. Amém? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Irmão, eu devo orar pelos reis, mas não apenas isso. Eu devo orar pelos juízes, eu devo orar pelos policiais, eu devo orar pelos professores, todos os que se acham investidos de autoridade. Agora para quê? É para que eles se convertam, primariamente? A Bíblia aqui não está falando de conversão, não. Pode ser que algum se converta, mas nós não temos nenhuma garantia disso. Ela diz o para quê? Para que vivamos o quê? Vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Por que eu tenho que orar pelas autoridades? É para que eu possa viver de vida tranquila e mansa. É para que a igreja possa ter paz. É para que a igreja possa exercer o papel dela sem restrição. Vida tranquila e mansa, aí também acrescenta, com toda... Me ajude. Piedade. O que é piedade? Você sabe o que é piedade? Não, é amor também, mas não é só amor. Outra colocação. Semelhança com Deus, para que a igreja ela possa exercer o papel dela de pequenos Cristo. Isto é piedade. É a expressão de Cristo em nossa vida. Porque se nós tivermos um governante que mal, é possível que a igreja seja impedida de exercer esse papel. Então a igreja deve orar. A igreja não é falar contra o governante, não, viu? A igreja deve orar, pedindo a Deus: Deus, nós oramos por fulano de tal, para que nós possamos exercer o nosso papel aqui na terra com toda a piedade e respeito. A igreja está mandando você postar fake news aqui, crente? A igreja está mandando você postar, falar contrário, mesmo que seja verdadeiro, a respeito desta ou daquela autoridade? Tem algum pedido aqui para você colocar alguma coisa no seu status? Você imagina Paulo lá no antigo lá, colocando no status dele lá, não sei o que, não sei o que. Você já pensou? Dá para entrar na sua cabeça isso? Não é isso que a Bíblia diz. Ele está mandando você orar. Você está orando?
Use a energia que você está colocando nos falares, nesses fóruns aí que existem em vários lugares. Use essa energia como crente. Use apenas 10%. Ô Marcelo, você está dizendo que eu não posso fazer campanha para o meu candidato? Eu não estou dizendo isso não, santo. Eu apenas estou dizendo que a primazia do nosso falar deve ser para o reino de Deus. Eu estou dizendo que a sua energia deve estar focada em trazer o reino de Deus. E no momento que eu estou usando a luta contra carne e sangue, eu não estou contribuindo com o reino de Deus apenas. Eu posso entrar numa esfera aí que não é aquilo que o Senhor está determinando na palavra. Na nossa militância, nós não devemos usar armas que sejam humanas ou carnais. Nós devemos lembrar que o Filho de Deus habita dentro de nós. Isso eu estou dizendo para aqueles que querem fazer. Ninguém está impedido de fazer nada. Mas o que vai governar o que vamos fazer é quem está sendo o Senhor da nossa vida. Eu estou observando os princípios da palavra no que estou fazendo. E eu estou falando aqui, esse princípio ele perpassa toda a nossa vida, viu, irmão? Não é apenas essa questão da política, não. Esse princípio, ele deve governar a nossa ação como profissional. Ele deve governar a nossa ação como filho. Ele deve governar a nossa ação como membro da igreja. Ele deve governar tudo. Então, que o Senhor nos conduza a examinarmos as nossas atitudes e vermos que o nosso falar, a nossa condução deve trazer frutos para o reino de Deus e não para a degradação dele. Amém? Vamos lá mais um pouco, ainda resta aqui um pouco de tempo. Romanos capítulo 13. Esse texto é clássico. Esse texto é clássico. Alguns já devem ter de cabeça eles. Romanos 13, capítulo 1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que se aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse mesmo motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A autoridade, irmão, irmã, ela tem o lugar dela, e nós devemos ter respeito pelas nossas autoridades. Ah, irmão, mas eu não concordo, porque esse governo é de direita, esse governo é de esquerda, esse governo é de centro, esse governo não sei o que lá. Então, esteja orando para que Deus estabeleça quem Ele quer. Se a sua vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer. Não é porque você quer, mas a igreja tem a responsabilidade de estar orando. Eu gostaria de dar um exemplo aqui. Eu não vou ler o texto, de alguém que conhecia esse assunto de autoridades. Quando um irmão ou uma irmã fala contra a autoridade, seja ela eclesiástica da igreja, ou seja ela um policial ou um ministro, ou quem quer que seja, você está se descobrindo espiritualmente. As aves do céu, elas encontram ali brecha para ali atacar espiritualmente.
Eu não lembro agora, e eu vou pedir para quem lembrar o versículo, ler esse versículo. Tem um versículo lá em Eclesiastes que diz assim: nem no teu interior, nem mesmo lá no teu quarto, amaldiçoes o rei. Porque pode ser que as aves peguem o que você falou e vá dar notícia. Eclesiastes 10:20, Décio achou ali. Esse assunto é sério, irmão. Não pense que você pode fazer de qualquer forma. Não pode. Pode ler aí, Décio, em alto e bom som? Aliás, já achei aqui. Já achei. Eclesiastes 10:20, pega aí. É isso mesmo, Décio? Ah, tá, é 10:20, tá bom. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Você vê como é sério? Vou te citar um exemplo aqui de um homem que tinha sido ordenado rei. Ele foi ungido lá por Samuel. Ele tinha sido ordenado rei, mas ainda precisava que aquele que estava no reinado caísse. Você sabe de quem eu estou falando? Davi. Mas, irmão, foi uma situação que foi muito teste para Davi. Ele já havia sido ungido rei. O óleo já havia sido derramado da unção sobre a cabeça de Davi. Eu não sei agora, depois você pode dizer, quanto tempo levou da unção de Davi rei para quando ele fosse reinar lá na frente de fato. Se alguém souber pode dizer quanto tempo levou. Mas eu quero dizer, levou o tempo suficiente para que ele fosse trabalhado no seu interior, e quando ele sentasse naquele trono, ele pudesse entender que quem governa é Deus. Em muitas ocasiões, Davi teve Saul nas suas mãos, não é verdade? Você lembra naquela caverna? Eu não vou ler o texto, mas depois você pode pegar. Ele encontra Saul lá na caverna, e o que é que acontece? Ele teve Saul nas suas mãos, ele poderia ter matado Saul. E o que é que ele faz? Você lembra ou não? Cadê aquele pessoal bom de Bíblia? Ele corta a roupa, não é isso? E ele sentiu que Deus repreendeu ele. A Bíblia diz que, se eu não me engano, a palavra é lhe pesou o coração, não é isso? O texto diz, lhe pesou o coração. Rapaz, eu estou vendo o crente falando um bocado de besteira e está com o coração sem peso nenhum. Deus tenha misericórdia de nós. Esse homem aqui, a Davi, havia sido ungido. Se ele matasse Saul ali, ele estava no direito dele, legalmente falando, mas espiritualmente não. Ele reconheceu que Deus colocou Saul lá, Deus iria se encarregar de tirar Saul, ele não ia usar suas mãos para isso, e foi o que aconteceu. Se você ler essa história, você vai ver passo a passo Davi sofrendo na mão de Saul. Muitas vezes ele foi tentado, Saul atentou contra a vida de Davi, e Deus deu livramento, até que chegou o momento em que Davi foi entronizado no trono. E aí não houve contestação, ele não tinha sangue nas suas mãos. Os irmãos entendem? Irmão, não somos nós que vamos introduzir nem aquele presidente, nem aquele outro. É Deus quem faz. Esses homens, eles vão passar, mas o reino de Deus é eterno. Presta atenção no que você está falando, santo. Presta atenção no que você está postando, santa. Vocês são servos de Deus, nós somos servos de Deus. Leia aí comigo para finalizar, nosso tempo já foi. Efésios capítulo 4, versículo 29.
Efésios 4, 29. Esse versículo aqui deve governar o nosso falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Repita comigo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, quando você tiver aí nos debates, que esta palavra possa governar o seu coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente a que for boa para edificação. Mas irmão, edificação de quê? Do reino, amado. Você não é desse mundo não, santo. Você pertence ao reino de Deus. Então o que eu faço, o que eu falo, deve contribuir para a edificação do reino de Deus. Esse negócio de fulano de tal, de Beltrano, é um passatempo. Logo vai passar. Mas agora o que você faz para Deus é eterno. E o que você não faz também pode ter consequências eternas. Então, presta atenção. Eu espero que eu não tenha magoado ninguém, mas se eu magoei, a gente se acerta. Amém? Não fique chateado comigo não, viu? A gente conversa. Se ficou chateado, pode conversar no privado. Se precisar corrigir alguma coisa, embora eu não tenha citado o nome de ninguém, a gente conversa. Mas o que eu quero enfatizar, o meu coração ao falar isso, não é pensando em nenhum irmão específico, é pensando no povo de Deus que pode estar tomando o caminho que muitas vezes não é o caminho de Deus. E aí a gente precisa colocar a palavra no lugar dela. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse tempo. Conduza-nos a ti, Senhor. Entregamos esse assunto ao Senhor. Estamos diante de um momento crítico, mas queremos nos portar varonilmente, como aqueles que o Senhor levantou nesta geração. Não queremos perder isso de vista, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, conduza todos os irmãos, todos nós a ti, e nos livra de toda a obra do inimigo, de maneira que sejamos guardados, sim, pelo poder de Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, que o Senhor nos abençoe.